Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo da série Passo a Passo do Projeto Função Autonômica. E aqui a ideia é ajudar você a utilizar o SNA como ferramenta de avaliação para você dominar o seu atendimento logo na primeira consulta. E a ideia é ir do passo a passo do básico do SNA e fazendo uma série de vídeos para vocês. Então vamos nessa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a... Isso, um segundo, pronto. Hoje a gente vai falar como funciona o SNA na digestão. Vê que interessante aí, né? Então, o SNA da digestão, nós vamos falar um pouco como é que funciona, às vezes o pessoal fica em dúvida, etc. Tá? Então, uma das primeiras coisas assim interessantes a gente entender é que existe, vamos dizer assim, um sistema que ele está ligado basicamente a descanso, deixa eu tirar assim, a descanso barra digestão, né? Só para vocês terem uma noção de como que isso acaba sendo importante. Tem um sistema que é só de descanso e digestão. E como assim, o Felipe, de descanso e digestão, tal? É assim que funciona. Esse descanso e digestão, ele está associado com um sistema de recuperação de energia. Então, o corpo ele tem, vamos dizer, algo que é para gasto energético, então tem um gasto energético e uma balança de recuperação de energia. Então, via de regra, a gente tem que deixar a energia estocada de alguma forma. Aí vai em proteína, ele estoca com os músculos, né? Proteína ele estoca com tecido gorduroso, estoca com glicogênio hepático, glicogênio nos músculos, enfim. Tudo isso ele é estoque de energia, né? E toda vez que eu preciso ou que é demandada energia para mim, eu vou gastar essa energia. Então, via de regra, eu tenho o sistema simpático como um sistema de gasto de energia e, deixa eu escrever direitinho, e o sistema parasimpático como sistema de recuperação de energia, que ele vai tender a fazer com que você, vamos dizer, armazene essa energia de novo, tá? E esse gasto energético, né, ele normalmente depende do tipo de substrato, ou seja, o tipo de fonte de energia, vamos dizer assim, que o corpo esteja demandando. Então, ele pode demandar várias, né, possibilidades diferentes de fonte de energia. Tá aqui. Então, ele pode utilizar várias fontes de energia, desde a gordura, a própria proteína, o glicogênio, enfim, como a gente comentou com vocês. E para recuperar energia também, o parasimpático vai tentar recuperar isso tudo. Mas acontece que nesse processo de recuperação de energia, é uma coisa interessante, a gente tem um certo gasto energético. A recuperação e o gasto de energia, eles têm, vamos dizer assim, uma simbiose. Para a energia tem um gasto e vice-versa. Então, ele acaba tendo um pouco dessa relação. Então, veja, dentro dos sistemas de recuperação de energia, eu tenho que, vamos dizer assim, pegar do alimento o que a gente vai transformar ou estocar no corpo.
Então, o alimento, ele vai entrar e eu tenho todo um gasto energético para transformar esse alimento em algo que vai ser, vamos dizer assim, absorvido. Então, dentro disso, esse alimento, ele vai passar por um sistema de quebra de moléculas. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho macromoléculas, moléculas grandes, que é a comida em si que você vê e come. Isso vai sendo quebrado no processo da mastigação. Então, dentro desse processo de mastigação, vai quebrar o máximo que puder, desce. E aí, dentro que esse desce e tem, vamos dizer, toda essa saliva junto, etc., mastigação. Até virar o bolo alimentar, eu tenho uma entrada parasimpática aqui. Porque ele vai estimular, vamos dizer, a saliva a estar misturando aí e transformando o bolo alimentar no bolo alimentar mesmo. Muito bem. Aí, a partir disso, tem que haver mais quebras de molécula. Mais quebras. Aumentar a quebra de moléculas. Aqui ela precisa ficar em moléculas bem pequenas. Tá? E nisso, começa a haver, vamos dizer assim, reações mais químicas do que mecânicas. Então, essa questão da mastigação é uma relação muito mecânica. Quebra mesmo. E agora a gente vai para as reações mais químicas, que aí seria no estômago. Químicas. Então, a questão lá do ácido clorídrico, ele vai tentando dissolver o máximo possível as moléculas e separando elas, né? Por exemplo, as proteínas se transformadas em aminoácidos, né? Toda aquela cadeia de gorduras transformando os quilomicrons, quer dizer, isso vai pouco a pouco diminuindo esses tamanhos aí, né? E aí, obviamente que existe uma leve questão aqui mecânica junto, que é quando esse estômago vai apertar e produzir o ácido clorídrico. E aqui, de novo, eu tenho uma entrada parasimpática. Então, apesar de o conceito do parasimpático ser para recuperar energia, quer dizer, deixar a energia nova lá, todo o processo de gestão tem gasto energético. Então, aquela história, né? Eu gasto, sei lá, R$ 1.000 de aluguel na minha loja, mas eu ganho 5.000 dos clientes. Então, eu lucro 4. Mais ou menos isso. Tá? Ele não pode ser só considerado algo como recuperação de energia esse processo. Tem um gasto também. Mas esse gasto vai ser utilizado pelo parasimpático. Mas todo esse gasto serve para recuperar energia. Então tem uma ativação aqui parasimpática. E todas essas ativações aqui, associadas à digestão, elas estão associadas ao nervo vago. Olha que interessante, é o nervo vago. Então, é muito notório que toda essa questão estomacal esteja associada a ele. Então, ele vai fazer toda essa
diminuição aí de tamanho de molécula, para que isso vá ao duodeno. Aí quando ele chega no duodeno, né, esse processo ele acaba invertendo. Eu tenho mais um processo químico, que no estômago, por exemplo, eu tenho um processo químico muito associado à acidez. E quando chega ao duodeno, ele é mais básico do que ácido. Então ele acaba tendo essa relação aí, né? Então, isso é que acaba ocorrendo. E aí, quando ele passa do duodeno 1 para o duodeno 2, ele vai receber tanto a bile quanto o suco pancreático. Então, tudo no sentido também de emocionar e diminuir e separar ainda mais essas moléculas, né? Que também a gente pode considerar um processo químico junto. Então, essas ativações, vamos dizer assim, essas ativações, elas também estão associadas com o parasimpático, tá? Mas aqui tem alguns mecanismos que são interessantes a gente detalhar mais. Quando o estômago ele é ativado pelo vago, aqui, ele vai liberar hormônios, né? E substâncias que vão ajudar em algumas outras questões. A CCK, a colecistoquinina, é uma delas e, de uma certa forma, ela é bem importante, porque ela vai ajudar, vamos dizer assim, a essa liberação, principalmente de bile, um pouco lá do suco pancreático. Deixa eu botar ele mais arrumadinho, vai. Aí, tanto de um quanto do outro. Tá aí. Então, e obviamente que essa ativação, ela envolve uma ação vagal primeiro. Então, preciso ter esse estímulo vagal para isso tudo começar a funcionar, mecanicamente funcionar, começar a funcionar por uma série de coisas, para esse hormônio começar a atuar e ele, de fato, levar a esse tipo de entrada, tanto de produção de bile quanto do suco pancreático. Tá? Muito bem. Então, a partir disso, a gente começa a ter diminuições e diminuições ainda mais das moléculas e cada vez mais ela vai diminuindo. Tá? E nessas diminuições de molécula que vão ocorrer as absorções intestinais. Então, essas absorções elas vão ficar, né, num outro vídeo, né, a gente vai detalhar mais sobre isso aqui primeiro, ok? Muito bem. Então, em termos da bile, por exemplo, né, a gente vai ter dois mecanismos interessantes. Então, vamos colocar aqui. Bile.
A bile tem um primeiro mecanismo que é a produção. Em geral, essa produção de bile, ela tem um estímulo parasimpático, que é também do vago. Tá aqui. Ela vai ser armazenada e quando ela é armazenada na vesícula biliar. Esse armazenamento na vesícula biliar, ele vai ficar lá, etc, tudo mais. E aí, vamos dizer, essa bile vai ser expulsa de lá. Aí, quando ela é expulsa, ela vai no duodeno, na sua segunda porção. Então, ela vai ser expulsa aí por um mecanismo associado com a CCK, principalmente. Por quê? Porque eu tenho que ter, vamos dizer, chegado ao estômago aqui, tem alguma coisa nesse sentido. Então, vamos dizer, o bolo alimentar chegou ao estômago, fica aqui no estômago. Fica aqui. Aí o estômago vai lá, aperta, etc, tal, isso aqui, e vai produzindo a colecistoquinina. Essa CCK, ela vai para o sangue e ela começa a ativar a vesícula biliar. Aqui eu vou ter, deixa eu pôr essa cor aqui. Opa. Assim. Eu vou ter o fígado aqui, por exemplo, e a vesícula está lá. Então ele vai estar sendo produzido a bile pelo fígado e vai estar sendo enviada para a vesícula. Aí vai enchendo a vesícula assim, ó. Encheu, 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 encheu. E aí veio a CCK aqui, estimula ele a funcionar. Aí ele vai liberar essa bile. Acabei botando assim, não dessa cor, mas um verdinho assim. Então essa bile ela vai começar a ser expulsa aqui e vai chegar na segunda porção do duodeno. E está aqui. E esses são mecanismos interessantes. Por quê? Porque nem sempre um problema de expulsão da CCK ou expulsão da bile está associado com o sistema nervoso autônomo. Então, se eu tenho o parasimpático vagal funcionando bem, checkzinho aqui, vamos dizer ok. Eu tenho o parasimpático vagal funcionando bem, isso não me garante, por exemplo, que a vesícula vai estar funcionando bem. É muito interessante isso aqui, né? Por quê? Porque é o CCK que vai determinar melhor a atuação da saída da bile e vai atuar em cima da liberação em D2. E é isso que faz, por exemplo, com que a gente tenha uma, vamos dizer, uma grande tolerância à remoção das gorduras. Por isso que tem gente assim que o estômago até funciona bem, etc, tal, mas quando é para digerir gordura não consegue bem, porque o mecanismo está na saída da CCK e não tanto na parte autônoma. Porque em tese, olha o que acontece. Aqui, ó, vamos lá. Deixa eu fazer assim, você. Então é como se eu estivesse passando por aqui a aorta, assim, aqui. Deixa eu ver. Ele vai pintar aqui. Pronto. Tem a aorta aqui, ó.
Então, de um mesmo tronco da aorta, ele vai sair aqui, ó, as artérias que vão irrigar essa região. Artéria hepática, ó. Vão irrigar aqui. Então, esse CCK, ele vai precisar, né, sair pelo sistema venoso, ir ao coração e retornar por aqui, ó, até ele atingir, vamos dizer assim, esse estímulo para a vesícula. Então, você vê que esse mecanismo ele tem, vamos dizer assim, uma complexidade maior do que simplesmente se o vago está atuando ou não. E acaba sendo bem interessante a gente entender isso, né? Então, o que acontece é que muitas das vezes uma própria disfunção do estômago pode estar associada a uma vesícula que não está atuando tão bem e, obviamente, um próprio problema da vesícula biliar. Então, essa questão da digestão, né? Eu não estou falando da absorção, estou falando de digerir, quer dizer, que é pegar e diminuir os tamanhos. A gente vai ter muita ação química, mais mecânica e ações parasimpáticas, principalmente parasimpáticas, porque elas são assim, talvez a maior tônica associada a isso, mas até ações hormonais também, principalmente da colecistoquinina, que é quem vai fazer essa expulsão, vamos dizer, da bile nisso, né? Levando a D2, fazendo com que essa segunda porção do duodeno ela possa receber a bile e fazer essa emulsão das gorduras. Para finalizar, a gente tem aqui ainda o pâncreas. Aí o pâncreas vai estar encaixadinho aqui. Olha lá. O pâncreas vai estar encaixadinho assim aqui atrás, ó. Tá ali. E muito do que vai ser liberado dele também vai depender da parte hormonal. Claro. Insulina, glucagon, vai ser também determinados pelo nível de açúcar do sangue e pelos estímulos simpáticos e parasimpáticos, né? Então, lembrando, insulina nós vamos armazenar e glucagon a gente vai colocar para que seja liberada energia, né? Então, a gente acaba tendo essa relação como mais importantes aí. Tá? Que também, né, são elementos que vão em D2 aqui nessa segunda porção do duodeno, que é uma porção assim muito, muito, muito importante da digestão. Muito bem. Então, eu acho que era uma ideia passar assim um básico dessa relação da digestão e do sistema nervoso parasimpático. E depois a gente detalha mais em outros vídeos como é feita essa absorção, né? E segue um pouco desse trajeto. Mas o principal é não colocar na conta só do parasimpático toda a digestão. Quer dizer, ele faz parte da digestão, ele faz parte muito em movimentos peristálticos, para que isso se movimente, e ativação de algumas enzimas e de algumas coisas ali que pode estar ajudando. Mas existe uma regulação hormonal importante aí. Essa questão da vesícula, por exemplo, é uma que é importante. Quer dizer, uma vesícula preguiçosa, eu ficar colocando na conta do parasimpático não é, vamos dizer assim, a melhor relação que você vai fazer. Então, você tem que colocar isso na conta da colecistoquinina, que é
tem uma questão vascular muito grande ali que pode estar levando a um problema, e isso precisa ser examinado, checado, verificado, né? E se o próprio estômago está com mobilidade suficiente, porque essa mobilidade estomacal ali que vai fazer a liberação da colicistoquinina. Então, eu tenho 2 pontos importantes, a própria mobilidade estomacal e, associado a isso, eu também tenho a própria vascularização passando de um lado a outro aí. Né? E isso vai dar principalmente aquelas intolerâncias às gorduras, eu come, e aí não pode comer uma coisa mais assim que já meio que passa mal ali. E isso acaba associando a dores do sistema musculoesquelético, né? Dores interescapulares, por exemplo. Então isso é bem comum ocorrer. Tá bom? Muito bem. E a gente vai ficando por aqui nesse vídeo da série Passo a Passo. Já são 23 vídeos, caramba. Legal? E eu sou Felipe Matuzzi, fisioterapeuta, professor PhD. Encontro você na próxima edição do Passo a Passo.